Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, o título da mensagem é Paulo em Tessalônica e em Bereia. Está escrito o seguinte, Atos capítulo 17. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E estes judeus, e esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também as mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Paulo em Atenas. O seu discurso no Areópago e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos
e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e etóicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E tomando-o, levaram ao aerópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa, de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros, glória a Deus, glória a Jesus, residentes de nenhuma outra coisa se ocupam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, Jesus, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, e determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artífice e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões, a ele creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris,
e com eles outros. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, estamos meditando, aqui na carta do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, Glória a Deus, aleluia, Jesus, onde nós estamos aqui nesse momento, nós nos deparamos, com afirmações aqui, das quais nós vamos agora estar meditando com os irmãos e buscando um melhor entendimento sobre todas essas coisas, Paulo em Tessalônica e em Bereia, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, ou seja, uma igreja de judeus, que a Bíblia não trata nenhuma dessas igrejas daquela época de igreja, trata assim de sinagogas, E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Nós vejamos aqui que Paulo realmente não brincava, A própria palavra fala, Paulo disputava, Paulo chegava, trazia a palavra, ou eles pregavam primeiro, depois Paulo os combatia, depois Paulo pegava a Bíblia e ia explicar, ou Paulo pregava, eles combatia, Paulo lhes explicava, mas Paulo disputava, versículo com versículo, por versículo com eles, para fazer com que eles tivessem um entendimento perfeito da santa palavra de Deus, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e que Jesus, que vos anuncio, que Jesus, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram com Paulo e Silas. Também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas, Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, Isso é o que tem para todo lado, irmãos? Varões perversos e vadios, Os baderneiros de plantão, Sempre dispostos a aprontar, Então vocês veem que o negócio já vem de longe, Esse espírito maligno de baderna, ele já vem de longe usando as pessoas, para poder, agredir as pessoas de bem de um modo geral, É os baderneiros de plantão, Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa, Glória a Deus, aleluia, Jesus. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios. E ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Ou seja, vamos pegar esse Paulo que está ali, esse Paulo e Silas, vamos linchar esse povo aí, Linchar esses homens aí, Porque eles estavam hospedados na casa de Jason, Mas Deus não permitiu, Eu disse, assim como Raabe escondeu os espias de Josué. Aqui também Paulo e Silas, também foram escondidos, para que também eles não fossem achados, não fossem encontrados, para não serem linchados, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porém, não o achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Esta era a acusação, que os ruaceiros, alvoroçadores, fizeram, levaram Paulo e Silas na presença dos magistrados e fizeram sobre eles esta acusação,
né? Que eles estariam levando contendas nas cidades, né? Glória a Deus, Jesus, né? Porém, não os achando, trouxeram Jaso alguns dos irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando estes que têm alvoroçado o mundo, chegando também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei Jesus, né? E os decretos de César, evidentemente, que sobre as leis, né? E Paulo, né? Paulo e Silas estavam pregando o evangelho para os gentios, né? Em lugares onde o evangelho de Cristo não tinha chegado ainda. Então, para eles achavam que era contra as leis. Na verdade, até era sim contra as leis de César, né? Diga-se de passagem, mas dependia de aprofundamento, de entendimento, né? Para ver que, havendo um perfeito entendimento, não teria nada a ver com as leis de César, né? Pode ser que uma coisa ou outra diferisse ali, mas de um modo geral, né? Não tinha nada a ver, né? E os alvoroços, né? E os alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jaso e dos demais, os soltaram. Ou seja, após interrogar Jason, interrogar os demais irmãos que foram com eles, que eles levaram ali detidos, né? Foram liberados, né? Porque os magistrados, com toda certeza, ouviram e a explicação os convenceu, os ficaram satisfeitos, viu que não havia crime nenhum. Foram liberados, então, Jason, que era o homem que tinha hospedado Paulo e Silas na sua casa, os homens de Deus, né? Glória a Deus, Jesus, né? Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Ou seja, esconderam naquela invasão que houve ali para poder tirá-los para fora, né? Só que à noite, depois que acalmou, né? Que ninguém mais estava ali vigiando, eles enviaram, o Jason enviou à noite Paulo e Silas para outra cidade aqui chamada Bereia, né? E eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus, ou seja, né, não tinha esse negócio não, né? Nós só vamos parar quando o Senhor mandar, né? Não há homens que possam fechar a minha boca. Paulo pensava, Paulo dizia e Paulo fazia dessa forma. Por isso Paulo sofreu muito por causa do amor à palavra de Cristo, mas Jesus já tinha dito que este é para mim varão muito valoroso. E eu vos mostrarei o quanto haveis de padecer por amor de mim, do meu nome e da minha palavra, né? Jesus já disse no dia que jogou do cavalo no chão, né? E assim aconteceu. Paulo combateu, né? Combateu até a morte, até não poder mais, não ter mais condição de continuar trabalhando, né? Paulo já estava velhinho, muito velho já, né? Ora, estes foram mais nobres, né? E eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus, né? Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. Então vocês vejam que o povo de Bereia, né, não fizeram igual o povo de Tessalônica. O povo de Tessalônica partiu para cima, agrediu, expulsou, não permitiu, não aceitou que eles ficassem lá, né? E aí eles foram arrancados de lá e foram escondidos, foi enviado à noite para Bereia. Chegando em Bereia, a luta continua, meus irmãos. Vamos para cima, né? Paulo agia dessa forma, né? E Paulo já de imediato procurou onde é que tem uma igreja aqui, onde é que tem uma sinagoga aqui, lá vou eu, lá vamos nós, né? E Paulo chegando lá, né? Glória a Deus, e a palavra que fala, né? Que esse pessoal das igrejas lá em Bereia, né, foram mais nobres do que o pessoal de Tessalônica,
Por que nobre? Porque ao invés de agredi-los, né, e escorraçá-los mandando para fora, foram examinar nas Santas Escrituras, na Palavra de Deus, ou seja, conferir aquilo que Paulo falava nas pregações, se estava também nas Bíblias deles da mesma forma, examinando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim, né? De sorte que creram muitos deles, né? E também as mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. O que Jesus fala conosco, irmãos? Né? Vós errais, São João 5,39, irmãos. A Bíblia Sagrada é uma só nos 4 cantos da terra, né? Há, assim, uma adaptação para as línguas, né? Mas o conteúdo é o mesmo, né? Há adaptações para cada língua, traduções, né, para cada língua, né? Há ali uma ligeira aperfeiçoamento de acordo com a congregação, com a igreja, com o ministério, né? Mas não foge. Se nós for buscar a fundo o resultado da palavra, de todo lugar é a mesma coisa, porque apesar das pessoas mexer um pouquinho, né? Mas no fundo ainda tem, porque Jesus diz, né? Ai daquele que retirar um tio ou um jota, né? Então, da igreja da evangélica para a católica, de um ministério para o outro, há pequenas adaptações, de todas as religiões, há pequenas adaptações, mexe um pouquinho, né? E Jesus fala em São João 5,39, né? Ou Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Vós errais por não examinar as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? Então, aqui eles examinavam. As pessoas que contestam a palavra de Deus, né, na maior parte, são pessoas que não leem a Bíblia, né? Tem a Bíblia, mas não examina. E quando lê, não busca o entendimento. Lê uma vez, não entende, já vira a paz, vai embora, né? E a Bíblia fica lá empoeirando em cima lá do lugar onde coloca, né? Não examina. E o Senhor Jesus mandou nós examinar. Ou seja, não basta lermos a palavra de Deus. Temos que ler, reler, examinar e buscar o entendimento. Não devemos ler, irmãos, procurar ler 1, 2, 3, 4 páginas por dia, não. Leia uma página só, ou meia página, ou apenas uma mensagem, porque tem páginas na Bíblia, irmãos, de um mesmo capítulo, né? Que traz ali numa página só 3, 4 mensagens, né? Então, lê uma parte ali de poucas linhas e busca entender. Eu falo muito com os irmãos, né? A instrução que eu passo na igreja, né? Por onde eu passei, dirigi, de um modo geral. Leia a página inteira, a mensagem inteira. Depois volta ao começo e começa meditando versículo por versículo, né? Às vezes, um é contexto do outro, né? E o assunto é concluindo ou elucidando melhor aquele assunto, mas às vezes um único versículo ele começa e termina naquela explicação que ele tem que dar, né? Então é importante, é de extrema importância examinar, ler junto. Eu falo muito isso. Os irmãos vão para a igreja, que não carregam Bíblia, chega lá, o pastor lê a Bíblia e pronto, aquilo que o pastor leu está lido e pronto, acabou, vai para a meditação, e eles eles nem viu, né? Não carregam Bíblia. A Bíblia foi feita para carregar, irmãos. Muitos irmãos hoje estão substituindo a Bíblia pelo celular. Não faça isso, irmãos. Não façam isto. O celular é para você fazer consultas. Para você consulta de coisas que você não entende, não sabe aonde está, você fica procurando e não tem quem te fala onde está. Então você vai no celular e dá um Google lá e você encontra rápido a mensagem que você quer para fazer uma pequena leitura ou conferência. Mas você achando, vai para a Bíblia. Pega a Bíblia, isso na sua casa, não é na igreja não, né? Na igreja não é lugar de você levar celular para a igreja para poder usar como se fosse Bíblia, né? A Bíblia é o livro, irmãos, é folha, é papel,
Viu, irmãos? É o que está ali. O celular é para você fazer consultas, né? Existe ela sim baixada no celular, eu sei, mas não é para você usar para substituir a Bíblia de papel, não. Viu? Carrega a Bíblia, irmãos. O escudo, a espada do crente chama a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. O crente com a Bíblia na mão ou embaixo do braço, ele está armado. Ele está armado com uma espada poderosíssima que corta muito mais do que a espada de dois gumes. Com celular você não consegue nada, viu? Se o diabo te atacar na rua, você levanta o celular para mostrar para ele, viu? Tá? Ele vai te roubar seu celular, você vai ficar sem celular ainda, entendeu? Agora a Bíblia ele não quer não. A Bíblia ele não quer não. O celular ele quer e leva, viu? Levanta o celular e mostra para ele. Agora levanta a Bíblia para você ver. O diabo te ataca no meio da rua, você levanta a Bíblia e clama pelo sangue de Jesus. Ele cai por terra na hora, irmãos. Então, examina as escrituras, carrega a Bíblia Sagrada e leia e examina. Tá bom, irmãos? Né? E aqui esses irmãos aqui de Bereia faziam isto, né? Paulo lia na sinagoga a palavra de Deus e os irmãos examinavam para ver se aquilo que Paulo falava era aquilo mesmo, né? Examinando cada dia nas escrituras, se estas coisas eram assim como Paulo falava e dizia. Porque pelo que Paulo falava e dizia, os expulsaram de muitos lugares, muitas cidades. Foi preso, foi chicoteado, foi escorraçado, foi apedrejado, foi morto por causa da palavra de Deus que Paulo pregava, né? Paulo não acrescentava nem inventava nada, ele só falava o que está escrito, né? E eles não aceitavam porque o próprio Senhor Jesus diz: a minha palavra não entra em vós. Né? Vós quem? Esse tipo de pessoa que não aceitam, que não crê, que duvidam, que distorce, né? Essa palavra, essa afirmação Jesus falou para todos estes, né? Que dessa forma agem, né? Ao ouvir a ação da palavra de Deus, ao ouvir uma verdade, distorce. Não é bem assim, não é assim, né? Examinando a cada dia as escrituras, e se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também as mulheres gregas da classe nobre, ou seja, mulheres ricas, né? Jesus mandou pregar o evangelho para os pobres, né? Mas como tinha mulher rica também na igreja, porque era a sinagoga dos judeus, né? Então estava cheio de mulher rica ali. Paulo chegava e pedia licença e entrava, né? E chegava e logo lhe era dada oportunidade, né? E Paulo levava a palavra do evangelho da forma que tem que ser levada, né? De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões, né? Não eram nem judeias, nem judias, nem judeus, eram gregas, né? E muitos varões, muitos homens, né? Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Ou seja, os judeus que expulsaram Paulo e Silas, né, de Tessalônica, logo que ficou sabendo de que essas coisas correm, né? Tudo que é novidade corre de uma cidade para outra, chega rapidinho, né? Aí o que eles fizeram, né? Vamos lá. E foram para lá para de novo escorraçar com Paulo e fazer Paulo também sair de lá para ir para outro lugar, né? Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões, né? No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse até ao mar. Silas e Timóteo ficaram ali. Ou seja, o problema era Paulo, o gargalo era Paulo, porque Paulo era destemido. Paulo foi preparado para fazer um bom combate, né? Silas e Timóteo cresceram, ficaram varões valorosos, mas naquela altura Paulo era o homem, né? Paulo era a pessoa que realmente provocava a ira das multidões, né? Provocava a ira de Satanás, porque ele explicava, combatia e o povo entendia, né? E muitos convertiam. Por esse motivo é que eles se levantavam contra Paulo.
Porque quando se prega a palavra de Deus e nada acontece, ninguém liga. O diabo não está nem um pouco preocupado. Mas você chegou pregando no nome do Senhor Jesus e os milagres começaram a acontecer, né? Principalmente o milagre da conversão. Principalmente, o diabo se levanta, porque ele não quer que ninguém se convertem para não alcançar a salvação de Deus. Por esse motivo, Paulo foi perseguido o tempo todo. Mas encerrando a carreira, ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Né? Graças a Deus. Né? Assim somos nós, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?